Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Papo Embalado, o videocast da Val Group. Você já parou para pensar como a escolha da fonte de energia impacta o quanto uma empresa é sustentável de verdade? Então, no episódio de hoje do Papo Embalado, a gente vai falar sobre o papel da matriz energética na redução das emissões de carbono e como decisões conscientes podem mudar o jogo quando o assunto é sustentabilidade. E aí, para essa conversa, a gente vai receber a Thaís Issa. Bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. Ela é consultora de descarbonização da Comerc Energia, que é uma empresa brasileira atuante no mercado livre de energia, com foco em geração renovável e soluções de descarbonização. E a gente está também com a Larissa Ogeira Ottaviano, que é diretora de sustentabilidade da Val Group. Obrigada. Larissa, obrigado, eu que agradeço. Juntas elas vão explicar como a mudança para fontes mais limpas e estratégicas, bem planejadas, podem ajudar as empresas a diminuir seu impacto ambiental. Se você quer entender o que de fato está sendo feito na prática quando se fala em energia renovável, redução de emissões de gases poluentes, de gás carbônico e responsabilidade ambiental, então vem com a gente nessa conversa, porque ela está cheia de conteúdo. Mas é uma conversa leve, é um bate-papo. Thaís, qual que é a relação da Comerc Energia com a Val Group? Boa, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite, é muito legal estar aqui com vocês. A Val Group está com a gente, né, com a Comerc sendo gestora de Mercado Livre da Val Group desde 2017. Então, a gente faz uma gestão estratégica de todas as unidades do grupo para entender qual é a energia que faz mais sentido, porque a gente tem algumas opções de energia renovável, como você bem já introduziu aqui no Brasil. A gente consegue entender também qual o melhor momento de fazer essas contratações. Então, a gente faz toda uma abordagem estratégica em cima das unidades ali, do consumo do dia a dia da Val Group. Isso porque a Comerc é uma plataforma aí 360 de energia, Exatamente. Né? Então, além da energia, a gente olha também outras soluções, como certificações, I-RECs, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente aí ao longo do nosso papo. A nossa conversa aqui gira em torno muito de sustentabilidade. A gente sabe do papel estratégico da energia em toda a cadeia produtiva, descarbonização, né? A gente é uma palavra grande, longa, mas a gente quer dizer tirar carbono da atmosfera, né? É isso. Que é o que provoca o efeito estufa, o aquecimento do planeta. Exatamente. Em que ponto que se avalia que o Brasil está em termos energéticos? A gente sabe que a nossa matriz ela é predominantemente limpa, né? Perfeito. A gente tem uma grande vantagem em relação, né, a outros países do mundo, porque a gente tem uma matriz que hoje a gente estima aí de 92% a 94% de energia renovável. Então a gente está um passo ali muito à frente de países como Europa, ali, né, da Europa, dos Estados Unidos, que tem muita, a gente fala ali, né, muitos combustíveis fósseis e muitas térmicas na sua matriz energética. Mas a gente ainda tem muita coisa para fazer aqui no Brasil também. Então, algumas coisas que a gente faz ali dentro da Comerc pode olhar, né, nesse espectro de energia, são as questões relacionadas a carbono, como você colocou, de olhar o que de fato a gente pode ajudar as empresas, né, como a Val Group, que é nosso cliente, a tirar esse carbono da sua linha de produção, do seu dia a dia, e de que formas a gente vai fazer isso através da energia renovável ou de outras, né, outros mapeamentos, como a gente faz no inventário de carbono, por exemplo, que seria um primeiro passo. Então, o primeiro passo seria a gente inventariar, entender como é esse carbono, para depois criar essas estratégias. O que é um inventário de carbono? Perfeito. O inventário de carbono ou inventário de gases de efeito estufa, ele é conhecido por esses dois nomes no mercado, é um diagnóstico inicial para saber quanto carbono a gente, como pessoa física ou uma empresa, está emitindo num período de tempo. Tá. É muito usual no mercado ser feito para um ano. Então, a gente teve iniciativas com a Val Group que a gente fez, né, o apoio ali em parceria para medir quanto cada unidade gerou no último ano de carbono. Ficou claro? Ficou claro. Isso, pra gente, super importante até trazer esse ponto, porque a Comerc foi nossa incentivadora para o inventário de carbono. Então, a gente não tinha tanto, assim, essa estratégia, né, de ter os inventários. E quando eles começaram com a gente, trouxeram essa oportunidade de nos apoiar na construção.
Então foi aí que a gente começou, inventariamos todas as unidades, medimos, identificamos a parte de energia, que hoje eles nos dão um super suporte, e também continuamos a medir continuamente esse carbono, inventariar, certificar, fazer tudo que é necessário para garantir a sustentabilidade. E foi com base nesse inventário que a Val Group decidiu começar a investir mais em energia solar, energia eólica. Como Com é que foi esse certeza. processo? Na verdade, a gente sempre teve muito essa questão da sustentabilidade, então já era algo que estava no nosso radar, começar a investir mais em energia mais limpa, mas com certeza, assim, o inventário nos deu toda a base, todo o dado que a gente precisava para, de fato, usar o método mais correto, a energia mais correta. Como a Thaís trouxe, Perfeito. existem muitas energias diferentes, né, Thaís? Então, como escolher a mais correta, escolher aquela que de fato ia agregar para o nosso inventário. E aí, como é que é feita essa jornada de descarbonização? Perfeito. Acho que uma coisa muito bacana de complementar o que a Larissa disse é a questão de que, além de inventariar, eles também foram atrás das certificações, que seria ali uma auditoria, né? Então, eles tiveram auditorias específicas, o que garante a confiabilidade desses dados e a transparência quando eles vão divulgar. Então, a Comerc, como ela bem falou, dá o pontapé inicial para muitos clientes, porque a gente subsidia uma parte desse inventário e depois cada um vai criando suas estratégias. E no caso deles foi super interessante que fizeram todo esse mapeamento e já fizeram a auditoria, que é um a mais ali, vamos dizer. Porque são 12 unidades que já estão inventariadas, auditadas, é isso? Exato. Na verdade, a Val Group são 48 unidades, né, no total. E aí, elas estão divididas em 12 grupos grandes de CNPJs. Então, são as 48 unidades dentro Entendi. desses 12 grupos. Entendi. E respondendo a sua pergunta. Ou seja, todas. Todas, Para simplificar, exatamente. todas. Aham. E respondendo a tua pergunta, né, de como é essa questão da jornada, eu entrei nesse detalhe do inventário para explicar um pouco mais, que é o seguinte: a gente dá esse pontapé inicial, que seria o mapeamento e o diagnóstico, para entender quanto carbono eu estou emitindo, porque senão a gente não consegue nem saber da onde a gente vai partir. Sem complicar muito, mas dentro de um inventário a gente tem muitas categorias, mais de 20 categorias. Então a gente consegue identificar essas categorias para daí criar um plano da jornada de descarbonização e dizer, olha, nesse primeiro ano a gente vai atacar essas categorias. Talvez para um segundo momento, que a gente já tiver mais maduro, vamos entrar em outras categorias ali que envolve cadeia de fornecedores, e aí a gente vai aprofundando. Porque isso depende do que exatamente? Eu não posso simplesmente falar assim, olha, daqui para frente eu só vou usar energia limpa. Eu quero só usar energia que venha de hidrelétrica, solar e eólica. Eu Perfeito. posso fazer isso? Isso sai mais caro? Como é que funciona isso? Eu falo assim, eu quero ser 100% limpo. Aí alguém vai falar assim, beleza, mas tem uma conta para pagar? Ou alguém vai falar assim, não tem toda essa energia disponível no mercado? Como é que funciona? Uma grande vantagem aqui no Brasil é que hoje a gente tem a energia renovável a um preço muito competitivo. Uhum. Então, o que a gente fala ali de mercado livre, muitas vezes se a empresa ela ainda não está no mercado livre, ela pode migrar para o mercado livre com uma energia renovável até mais barata do que ela paga hoje. Então, é o que a gente está vendo aí de abertura de mercado, escolher a fonte. Mercado livre é isso, né? Quando o consumidor pode escolher o seu fornecedor de Exatamente. energia. Perfeito. E a gente está tendo a abertura desse mercado. Então, até pouco tempo atrás, era apenas para grandes indústrias com Isso. consumos enormes, contas de mais de 100 mil reais. Hoje não, hoje a gente já tem ali contas muito menores do que isso, menos de 50, 40 mil reais, que já podem fazer essa migração, e a partir de 26, 27 a gente vai tendo uma redução até chegar na pessoa física, então isso é super interessante. Hoje, inclusive, já temos soluções para a pessoa física, né, através de assinatura solar, que a gente consegue que a pessoa entre nisso e reduza. Mas a escolha, né, do tipo de energia, como você me perguntou, ela é possível de ser feita quando vai ser contratado. Então, o momento que a gente ajuda, por exemplo, a Val Group ir ao mercado e fazer uma contratação de energia renovável, a gente pode conversar com os geradores e depois o que foi evoluindo no mercado são as certificações. Então, através de certificações de energia renovável, que hoje são muito conhecidas como I-RECs, a gente pode dizer, eu quero um I-REC de energia solar, quero um I-REC de energia eólica, e assim incentivar cada uma das fontes aqui no Brasil.
Posso só complementar? Claro. Acho super importante também, Thaís, a gente trazer que o IREC ele é fundamental quando você quer de fato reduzir o seu escopo 2, né? Perfeito. Porque para o GHG, que é O que que é o escopo 2? Perdão. O escopo 2 é toda a emissão que a gente tem dentro do nosso inventário relativa à energia. Uhum. Então, quando a gente fala do IREC, ele vai garantir dentro das regras ali do GHG que você de fato está reduzindo aquela emissão. Então, não basta você simplesmente falar, olha, eu compro energia. Não, você tem que ter ali o seu certificado comprovando Entendi. a tua compra ou teu contrato com todas as regras. Enfim. E hoje, o número que a gente tem aí, o percentual de energia que a Val Group já compra exclusivamente de fontes renováveis é de 64%. Hoje estamos em 64% do nosso total do Brasil. E já temos aí novidades para chegar no 100%. O objetivo é chegar em O 100%. objetivo é chegar em 100%. Com certeza. Quando? Nossa meta era 2030, Aham. mas temos novidades para antecipar. Thaís já conhece as novidades. É mesmo, é? Em breve a gente, com Vai certeza, divulgar. já vamos divulgar essa super novidade. Quer dizer, já deu para perceber que esse prazo vai cair vai Com cair. certeza, Não sei com quanto, certeza. mas vai cair. E isso é muito bom. E aí, assim, o que essa mudança representa na prática? Primeiro, em termos assim de operação, mas aí também é uma pergunta assim, até mais conceitual. Por que chegar a 100% de energia, né? O que uma empresa ganha com isso? Uhum. Em termos, claro, de sustentabilidade me parece um pouco óbvio, mas até em termos de mercado também. Com certeza. Acho que a Thaís pode me complementar muito melhor, Claro. super especialista no assunto. Mas pra gente, como Val Group, é muito importante porque a gente sempre traz sustentabilidade, está no nosso DNA. Pelo fato de a gente ter começado como recicladores, trazendo a circularidade do plástico. Mas a gente sabe que só a circularidade não é o net zero que todo mundo comenta, que todo mundo quer atingir. Não é a sustentabilidade, só a circularidade. Então, trabalhar todos os quesitos de forma integrada, para a gente foi fundamental, como você disse, tanto para o mercado, quanto em termos econômicos, porque a gente tem também um ganho econômico com isso. Não é simplesmente, tô fazendo uma troca só por troca, não. Uhum. A gente tem a troca pelo quesito sustentabilidade, pelo quesito econômico, pela viabilidade também que a gente vê hoje dessas contratações. E eu costumo dizer que é muito uma questão complexa que envolve muitos fatores. Então, Com como certeza. a Larissa acabou de comentar, né? Não é só a questão do plástico que vai resolver todos os problemas. A gente tem que olhar para muitas esferas. E dentro, né, da energia renovável, a gente tem um potencial enorme aqui no Brasil de fazer essa diferença e vai continuar olhando outras esferas. A própria questão do inventário que a gente comentou, ele mapeia muitas categorias. E hoje, no Brasil, a gente tem um mercado voluntário de carbono, acho que é importante colocar isso, né? A gente teve uma aprovação para que o mercado seja regulado, Uhum. né? A gente já teve essa aprovação no ano passado, mas a gente ali na Comerc entende que daqui a uns 3 anos a gente vai ter um mercado mais consolidado. E o escopo 1 e o escopo 2 desse mercado de carbono é uma obrigação, vamos dizer assim, das empresas atuarem e chegarem nessa neutralização. Então a energia ela atua muito no escopo 2 e vai ser uma parte dessa jornada. Daí a gente vai ter que continuar olhando o escopo 1, o escopo 3, né? Que é toda essa complexidade da jornada ali da sustentabilidade. Esses escopos são objetivos de sustentabilidade que as empresas querem cumprir, é isso? Esses escopos são parte de um inventário de carbono. É uma metodologia internacional do GHG Protocol. Então, a mesma metodologia que é utilizada no Brasil é utilizada em todos os países do mundo. Então, é legal porque você consegue comparar as mesmas coisas, né? Então, uma emissão de 1 milhão de toneladas de carbono de um inventário. Se a gente olhar 1 milhão de uma outra empresa fora do Brasil, a gente está comparando a mesma coisa. Então, a gente garante que a metodologia é a mesma e consegue atuar dentro desses 3 escopos principais que têm as mesmas categorias. A hora que a Val Group chegar no ponto de ser 100% de energias renováveis, isso permite a Val Group eventualmente também vender créditos de carbono depois de um tempo? A gente imagina que no futuro sim, porque Aham. a gente vai ter um mercado aqui no Brasil que a gente chama de cap and trade, que é exatamente isso. Quem emitir menos vai poder vender para quem está emitindo mais. Sei. Então a gente imagina que sim, mas vai depender muito dessas evoluções reais do nosso mercado, dos detalhes ali da lei, da regulamentação. Agora, no mínimo, não vai ter que comprar, né?
não vai ter que comprar crédito Não, exato. pelo fato de tá emitindo. Exatamente. O objetivo da Val Group é não trabalhar com créditos nesse momento de neutralização, é justamente ter as tecnologias que levem à redução efetiva e, em caso de possibilidade futura, Perfeito. gerar os créditos. Mas nesse momento não está pensando nisso. Não, nesse momento não. Nesse momento, nosso objetivo é trabalhar com a energia limpa mesmo, zerar o nosso escopo 2, deixar ele bem bonitinho e trabalhar os demais escopos. Porque são jornadas que têm que ser feitas passo a passo, né? Exato. Vocês já estão concluindo 500 jornadas, é isso? Exatamente. Chegamos nesse número faz mais ou menos uma semana. O que você traz pra gente assim, de quais são os principais desafios, quais são as principais Legal. conquistas também? Que argumentos você tem que usar nesse teu caminho ali também para convencer as empresas a entrarem numa jornada de eliminar carbono das suas cadeias? Perfeito, ótima pergunta. A gente está nessa jornada também ali dentro da Comerc já faz 2 anos e meio. Eu vejo que um dos principais assim aprendizados é que é um assunto que a gente tem que levar informação. Então, nesse período, a gente levou muita informação para os nossos parceiros, nossos clientes. Então, acho que esse ainda é um dos principais desafios. Até o fato da gente estar aqui, né, falando sobre esses assuntos, é um pouco também nessa linha, né, de educativo. Então, a gente faz isso todo dia, né? Todo dia eu entro em reunião para falar disso. Então, a gente aprendeu que é uma pauta que a gente tem que levar informação sempre. Outro ponto, né? Nós entendemos que a gente realmente ajudou a impulsionar a transição energética de muitas empresas no Brasil e isso nos deixou muito felizes. Foi uma grande conquista, né? O próprio exemplo que a Larissa comentou. Então, as empresas começam a ter esse diagnóstico, entender quanto carbono eu estou emitindo, onde eu emito mais, é na parte de energia, é na parte dos meus materiais, matérias-primas, da minha cadeia de fornecedores. Então, isso também é um passo importantíssimo e a gente conseguiu conectar muitas soluções que ajudaram as empresas a descarbonizar, como projetos de eficiência energética, a questão dos I-RECs, que são as certificações, alguns créditos de carbono que a gente também conseguiu, né, fazer a fonte para fazer a venda. Então, a energia renovável, que também é uma das nossas principais atuações ali. Então, eu acho que a gente teve, assim, esses 3 ganhos principais. Larissa, e assim, pegando a experiência que a Val Group teve, para as indústrias que ainda não começaram seus processos de transição energética, que conselhos você dá? Por onde começar? Acho que meu principal conselho é busquem a Comerc, porque eles têm um super apoio, uma rede muito forte mesmo de pessoas que trabalham, que ajudam nessa construção. Para a gente foi fundamental o inventário, como a Thaís trouxe, e o inventário ele não é tão simples, são muitas categorias. Então, para a gente conseguir entender cada uma, sem um apoio ali, um pontapé inicial, é muito complexo. Então, o que eu recomendaria, busquem ajuda para fazer esse inventário inicial. Depois até é possível trabalhar dentro de casa, dependendo do tamanho da empresa. Mas assim, para o pontapé inicial, busque ajuda, entenda qual é a sua pegada de carbono dentro da energia, qual que é a sua pegada de eficiência mesmo. Muita coisa a gente viu que era mais dependente de eficiência do que de uma troca energética. Então, assim, como trabalhar todos esses princípios. E ter pessoas maravilhosas como o time da Comerc é fundamental. Essa parte da eficiência que você chegou a mencionar também, Thaís, isso é interessante, quer dizer, às vezes eu consigo economizar energia no meu processo aqui, é isso? Perfeito. E o que é muito legal do modelo que a gente faz hoje, só comentando alguns números, né? A gente já fez mais de 80 projetos, estão chegando a quase 100 projetos em eficiência energética ao longo do Brasil todo, com investimento, muitos casos, da própria Comerc. Então, como a gente faz? A gente investe pelo cliente e ele nos paga com a economia. Porque se a gente vai fazer uma troca de motores, por exemplo, para deixar o processo dele mais eficiente, a gente consegue gerar uma economia ali no mês a mês e ele paga a gente nesse modelo de locação. Então, ele não precisa nem desembolsar muitas vezes os valores. Então, a gente já tem mais de 500 milhões investidos nesses projetos. E aí, você está descarbonizando, a gente fala ali na veia, porque você está reduzindo diretamente o seu consumo de energia, de insumos, melhorando a sua produção. Então, tem projetos muito bacanas nesse sentido. Não é só trocar a fonte da energia, você tem que olhar para dentro também e ver onde é que eu estou desperdiçando, né? Porque o desperdício hoje, ele é responsável, eu não lembro o número exato, mas era uma coisa assim absurda aqui no Brasil, de quanto a gente tem, né, de perda por desperdício em todos os processos Onde ali que as empresas produtivos. perdem energia? Em processos que às vezes são ineficazes, em equipamentos muito antigos, que a nossa eficiência energética vai lá e faz essa troca, né? Então consegue analisar tudo isso. Enfim, equipamentos que estão ali há mais de 20 anos, é um super radar, né? Se na sua empresa, se tiver um equipamento com mais de 20 anos, já fique atento,
né, faça alguma análise, seja conosco ou com outras empresas que tem muita perda nesse processo aí. A gente não tem a cultura aqui no Brasil de fazer análise de eficiência energética, né? A gente para pensar dentro de casa mesmo. Quantas vezes a gente evita trocar uma geladeira porque é muito Perfeito. caro, mas depois se você for colocar na ponta do lápis, compensa só pela eficiência Hoje energética. a gente tem Então, aparelhos bem mais eficientes, né? exato. certeza. Então, é o mesmo na indústria. A gente não tem essa cultura ainda de estar ali mensurando a eficiência todo o tempo, mas é fundamental. A gente teve ganhos muito expressivos com a eficiência. Interessante, quer dizer, dá para a gente equilibrar nas duas pontas, comprar uma energia limpa e não desperdiçar a energia que a gente está usando dentro de Exato. casa, né? E esse é o trabalho de vocês. Sim, um dos nossos grandes desafios e ganhos ali com esses projetos de eficiência. Hoje a gente tem feito análises muito interessantes de caldeiras também, só comentando, O né? quê? Caldeiras. Então, caldeiras antigas, né? A gente troca por caldeiras Sei. elétricas. Então, super interessante. E a hora que chega, porque assim, isso tem no começo tem um custo inicial, né? Se eu vou Sim. trocar uma máquina, vai ter um Perfeito. custo inicial. Você apresenta a continha também, fala assim, olha, em tanto tempo você vai certeza. conseguir amortizar esse Com custo aqui. certeza, a gente faz toda essa análise de viabilidade Uhum. para entender, né, para a empresa entender. Muitas vezes se faz sentido entrar, como eu te falei, nesse modelo, onde a gente vai colocar o investimento que pode ser muito alto, e em quanto tempo isso se paga, e a gente até fala que é esse modelo de locação, porque aí no final desse contrato, seja de 10, 15 ou 20 anos, o equipamento fica com a empresa. Muito bom. Larissa, Thaís, muito obrigado pelo papo embalado. Obrigada a Obrigada. vocês. Tenho certeza que quem nos acompanhou ficou sabendo muito mais sobre a questão da eficiência energética, da transição energética, da responsabilidade que as empresas precisam ter a respeito disso e de que é possível fazer. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? Com certeza. Tem muita coisa, né, que a gente pode ajudar nesse pontapé inicial, como a gente colocou ali. Acho que um dos grandes pontos, como a Larissa disse, é entender esse ecossistema de sustentabilidade. Então, quem são os parceiros que podem te fortalecer? A gente também tem muitos parceiros, a Deep ESG, que eu acabei nem citando, que ajuda muito a gente na parte do inventário, outras empresas que analisam gás. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer e fortalecer esse ecossistema de sustentabilidade no Brasil é um dos nossos principais papéis aí nessa transição energética. Muito bacana. Obrigado. Obrigada a Obrigada. vocês. Valeu mesmo. Obrigado você também que nos acompanhou. E eu tenho um pedido para você. Se você gostou desse episódio, vamos fazer aquelas boas práticas das redes sociais? Curte, compartilha, indica para os amigos, para as amigas, para todo mundo que acredita que é possível transformar o futuro com inovação e com responsabilidade. Se inscreve aqui no nosso canal também. E um lembrete, esse e os outros episódios da segunda temporada do nosso videocast, e além de todos os conteúdos da primeira temporada do Papo Embalado, estão disponíveis no canal do YouTube da Val Group e também nas nossas redes sociais. Então corre lá e confere todo esse conteúdo que está à sua disposição. E até o próximo papo, que ele venha sempre embalado com ótimas ideias. Tchau, tchau.